Muito boa noite, eu sou Alexandre Martins e vou apresentar a nossa palestra de hoje, que era para ser online, mas aconteceram alguns problemas técnicos com relação ao próprio YouTube. O botão de ligar a gravação online, ao vivo, não estava aparecendo para a gente, e por essa razão nós vamos começar a palestra agora. Agora são exatamente 20h53, né? Mas mesmo assim não vamos deixar de fazer um evento gravado e será postado para que você possa visualizar. Então, vou apresentar rapidamente a nossa empresa, MR Treinamento e Desenvolvimento. Nós somos uma empresa voltada à prestação de serviços e temos serviços na área de artesanato, serviços na área de atendimento psicológico, serviços na área de educação com a faculdade Sensupeg, ofertando cursos de graduação e pós-graduação e diversos outros serviços que você pode estar visitando o nosso site e vendo ali na descrição, tá? E é um prazer estar com vocês essa noite. Depois de um tempinho aí tentando fazer um ao vivo funcionar, decidimos não abrir mão de realizar o evento, mas de forma gravada para vocês. Então, vamos conversar hoje sobre vencer o seu falso eu, né? Vencer o seu falso eu. Quem sou eu? Né? Quais são as características que você observa? Né? O que você observa em minha pessoa? Quando você olha essa imagem, quando você me vê, a câmera voltando o foco para mim, o que você me vê? O que você falaria da minha pessoa? Né? Que características que você acha que eu tenho? O que você vê? Você vê uma pessoa bacana? Você vê uma pessoa rígida? Você vê uma pessoa fácil de lidar ou difícil? E aí? O que você, meu telespectador, enxerga ao ver essa imagem? Né? Características observáveis. As percepções que você está levantando sobre a minha pessoa. Então, muito legal isso. Isso vem a transmitir a questão do conhecimento. O conhecimento que nós temos de nós mesmos e o conhecimento que nós temos de pessoas que estão ao nosso redor. Então, com certeza, com as perguntas que eu fui fazendo, você foi elencando algumas questões sobre mim, né? Algumas características de personalidade, algumas questões profissionais, né? A própria questão da deficiência visual, né? Eu sou cego total, então é uma das características do porquê do óculos escuro, né? Então é muito importante isso. E eu gosto muito de óculos, né? É muito importante você se conhecer e conhecer quem está à sua volta, né? É muito importante você ter dinâmicas, desenvolver os seus esquemas ao lidar com diversas pessoas, né? Então, dentro dessa dinâmica do desenvolvimento, do autoconhecimento, eu quero deixar aqui uma pergunta. Quem é você? Quem é você? Eu vou deixar uns segundos no ar essa pergunta. Quem é você? Quais suas características de vida? Quais os seus aspectos? O que mais você gosta? Precisamos de ter esferas de convivência. No presencial, no nosso seminário presencial, que essa palestra se refere, você sentaria com um colega e ambos teriam 2 minutos para responder quem é você para o colega ao lado. Quantas respostas nós teríamos? Por isso que é importante ter o próximo. E esse próximo, seja um irmão, seja um marido, esposa, seja o colega de trabalho, está ali para orientarmos e nos dar os feedbacks que nós precisamos para
conseguirmos entender os aspectos de nossa personalidade observáveis, porque existem questões que não são observáveis e são essas o foco dessa palestra de hoje à noite. Então, o primeiro tópico que o nosso seminário presencial explora, Vencendo o Seu Falso Eu, ele explora o conflito entre conhecimento e essência. E aí ele vem com a pergunta: o que é conhecimento para você? Vou deixar alguns segundos você refletir. O que é conhecimento? Essência. O que é essência? Conhecimento, a gente pode entrar em contato que é todo conteúdo, toda a informação que nós podemos pegar ou via estudo, a formação, como na internet. O Google e vários outros sites de buscas que traz aí informações. Então, tudo que está ligado à informação está ligado ao conhecimento, tá? A essência. A essência é algo que está dentro de você. É algo que muitas vezes não é visível. É algo que vai além de nossa esfera observacional. Nossa, que palavrão, mas é isso mesmo. Muitas vezes a observação não consegue captar a nossa essência. Ela capta o que nós apresentamos, que é o comportamento, tá? E o conhecimento está ligado exatamente ao nosso comportamento, porque é o comportamento humano que gera o conhecimento. Se nós não tivéssemos a ação sobre o meio, nós não criaríamos a história, que não criaríamos os estudos das línguas, que não criaríamos a matemática e vários outros conhecimentos que na verdade não são criados. Na verdade eles são descobertos. Que todo conhecimento ele existe, mas ele é descoberto e trazido ao mundo real. Ele está no mundo das ideias, mas ele é trazido, segundo Platão, para o mundo real. Analisemos, por exemplo, o mito da caverna. É um mito que traz a pessoa que vê um mundo imaginário e ao cruzar a entrada da caverna e conhecer o mundo, ele entra em contato com o real. Porque aquilo torna-se realidade para ele. Sai do mundo das ideias e vai para o mundo real, próximo ao passo dele poder apalpar, poder tocar, poder olhar, ver as cores e tudo que está à volta dele, né? E a essência é muitas vezes o ideal, não necessariamente o real, mas sem ela não somos nada nem ninguém. Então, dentro desse conhecimento, nós vamos ter o conhecimento conflito com a sabedoria. Você sabia que o conhecimento sempre entra em conflito com a sabedoria? Aí tem até a citação: o homem sábio constrói sua casa sobre a rocha, o homem sensato constrói a sua casa sobre a areia. No nosso encontro presencial, no seminário presencial, nós temos a questão da casa. A casa, a nossa personalidade, eu gosto muito de trazer a questão da casa. Nós somos tal qual uma edificação. Não tem exemplo melhor para exemplificar a personalidade humana. Então, a essência é algo que está dentro da gente, mas a gente pode trancá-la nos porões da nossa casa mental, né? A essência, às vezes, precisa falar conosco, porque a essência traz a sabedoria sublime. É uma sabedoria que vai além do que eu acho, além do que eu penso, além do conhecimento que eu tive a oportunidade de adquirir. Como você pode ver aqui no slide. Não, devemos deixar que a essência clame e nos permitir ouvir a voz dela, para que ela possa falar conosco. E aí você vai me perguntar, qual é essa essência, Alexandre? Essa essência é o verdadeiro eu.
Sabe quando você vai fazer algo que não é tão legal e você sente ou ouve literalmente uma voz falar dentro de você, não faça isso? Exatamente isso. Parece uma coisa tão tola, mas quando a gente para ouvir que essa essência é fundamental para as nossas vidas, a gente precisa deixar ouvir essa voz. Porque todas as vezes que ela fala e nós não escutamos, dito e feito, nós entramos numa fria. E diante disso, nós podemos gerar o que eu chamo de inferno pessoal. Que é um momento que você está passando, ou passou, ou até mesmo vai passar, que é um dos piores momentos da sua vida. É um momento que você pensa em desistir de todos os seus objetivos, de tudo que você pretende fazer. O inferno pessoal é aquele momento que muitos não dão conta e se suicidam. Pois os demônios que estão na nossa mente, e quando eu falo demônio não é no sentido religioso da coisa, é no sentido de pensamentos, é no sentido de vozes, de atitudes que tampam a voz da essência e faz a gente olhar só para o problema. A depressão é um grande exemplo disso, o inferno pessoal. Aí, o que a gente precisa nesse momento que nós estamos ruins, nesse momento que nós estamos passando pelo inferno de nossas vidas? Um ego auxiliar. Só que quem, quando está ruim, pede ajuda para alguém? Vamos ser sinceros aqui. Você pede? Quantas vezes você já olhou para alguém do seu lado e falou, ó, preciso de ajuda? E sabe aonde que a gente vê isso claramente? Quando nós estudamos os 12 passos da recuperação de uma pessoa que tem dependência química, que um dos passos é saber pedir ajuda. E quantos que estão vendo esse vídeo pedem ajuda a alguém que está próximo? Por exemplo, hoje nós tivemos um problema da transmissão. Pedi ajuda na hora para minha secretária. Por quê? Porque ela sabe lidar melhor com isso. E mesmo com o conhecimento dela, ela não conseguiu, porque é um problema que foi além. E aí não tínhamos tempo de pedir ajuda para pessoas mais conhecidas. Mas vamos recorrer a essa ajuda durante essa semana para que a próxima live seja feita com sucesso, garantido. Então, o ego auxiliar, ele não auxilia a gente só nas questões técnicas, como eu disse, mas nas questões emocionais, nas questões que nós precisamos de trabalhar. Sabe quem faz isso com maestria? O profissional psicólogo. E não é porque eu sou psicólogo que eu estou falando isso. Que a partir do momento que você procura uma terapia, aquele psicólogo passa a passar coisas para você que naquele momento você não vai conseguir enxergar e precisa de alguém que está externo a você para te passar tudo que você precisa estar revendo na sua vida. Parece simples, mas é muito complicado. Tudo que lidar com mente não é fácil. Tá? É muito difícil. Então, a segunda parte dessa palestra que eu quero passar para vocês, sabedoria em essência ou insensatez, a estrutura da nossa personalidade. Então, sabe, antevê uma tragédia. Então, a gente prevê uma tragédia, uma pessoa sábia. O louco, mesmo prevenido, ele perde a oportunidade de se salvar. Olha que coisa louca, né? Quando a pessoa está no falso eu da tua existência, ela pode até ter as ferramentas para se livrar de uma tormenta, de uma situação que gera nela o inferno pessoal. Mas a situação é tão forte que ela não consegue. Então, é muito perigoso nós estarmos funcionando dentro do aspecto do falso eu, do espectro, na verdade. Por quê? Porque o falso eu, ele começa, como eu disse nos vídeos, nessa parte eu não vou me aprofundar. Nesse canal tem vídeos que falam a respeito de algumas explicações sobre a personalidade humana, na qual eu gosto muito de usar a figura do triângulo. E o que acontece? O triângulo que eu trabalho é um triângulo de 3 lados iguais. Porque a nossa personalidade, nós somos seres tripartidos. Nós temos corpo, alma e espírito. Nós somos seres biológicos, psicológicos e sociais. Isso aí não tem
é irrevogável. Não tem ninguém no universo pode provar que essa parte é equivocada. Nós somos sim seres tripartidos. E nessa questão de termos 3 instâncias, seja ela espiritual, seja ela física, seja ela mental, não importa qual seja, nós precisamos tratar essas questões, né? E aí nós vivemos um grande paradoxo, né? O slide traz a questão do grande paradoxo da humanidade. De que lado você está? Grande conflito pela batalha, né? E aí nós vemos diversas coisas tentando puxar nossa mente, né? Hoje nós somos obrigados a escolher um lado. Sim, você tem que escolher sim um lado. O que eu estou querendo dizer com escolher um lado? Você tem uma posição. Aqui não estou levando em conta certo ou errado, direita, esquerda, situação de bem ou mal. Não, eu não estou dando um juízo de valor. Eu estou dizendo que você precisa sim escolher um lado. Você não pode ser indiferente às questões que acontecem à sua volta. Quem fala que você pode ser indiferente é o falso eu. Porque quando nós entramos num funcionamento mental de acordo com o falso eu, nós vamos ofuscando algumas questões, ao passo de que não posso tomar minha opinião referente a esse assunto. Pode e deve. Você precisa tomar a sua opinião, precisa sim tomar uma ideia, precisa sim entender. E quando eu digo em tomar uma ideia, vamos colocar o termo tomar partido, não é você assumir a ideia de X, Y, Z, por exemplo, eu sou X e foco somente em X, não. Você tem que conhecer todas as ideias. O verdadeiro eu não ignora a ideia de conhecer algo dinamicamente falando, né? Gosto muito da palavra conhecimento sistêmico. Você tem que conhecer não só a parte, mas conhecer um todo. Você tem que entrar em contato com o conhecimento de coisas que mesmo que você não concorda, você tem que entender, até para poder saber convencer a outra pessoa, caso você entenda que ela não esteja numa postura legal. Agora, é muito fácil você, às vezes, apontar o dedo para alguém. Você está errado ou errada. E aí? Só isso? Basta? E a fundamentação? E as evidências que você pode apresentar diante de tal fato, independente de ser algo certo ou errado? Você tem que passar a entender os dois lados. Então, o grande conflito e a batalha pela sua mente é o que a mídia faz muito bem feito. Nós temos uma batalha pela mente muito grande. Por exemplo, quem aqui que está visualizando esse vídeo nunca comprou porque viu uma propaganda? Eu já comprei. Então, não adianta alguém tentar fugir e falar que nunca comprou por causa de uma propaganda, né? Então, você vê a propaganda gera aquele conflito pela tua mente para que você compre um determinado tipo de produto, né? Então, esse é o grande conflito. Claro que no seminário a gente explora isso com muito mais profundidade, mas aqui o conflito vem não só de dentro para fora, mas também de fora para dentro, né? Muitas coisas às vezes são impostas, gerando esse conflito, independentemente de qual lado seja essa imposição. Então, diante disso, vamos falar um pouco, né, no tema da segunda parte dessa palestra, é a constituição da nossa personalidade. E aí nós temos o temperamento, né? Então, o que é o temperamento? Tempero. Gosto de comparar tempero. Só que é um tempero congênito, né? Então, vai se constituindo lá no nosso subconsciente, e aí vai sendo influenciada pela nacionalidade, pela cultura que você tem, pelo meio, porque todo e qualquer comportamento humano é influenciado pelo meio. Segundo a psicologia experimental, o Euler Malotti fala isso em seu livro, Psicologia Experimental. Ele fala nesse livro que todo comportamento existe variáveis. Todo comportamento pode se variar de acordo com a variável que ele é submetida. E isso nós vemos muito bem no laboratório,
como nós temos o poder de influenciar o comportamento humano, né? Então, diante disso, entra os nossos temperamentos, ou seja, o meu jeito de ser, falando em termos mais populares. E diante disso, vou apresentar rapidamente os temperamentos propostos por Hipócrates, tá? Mas antes disso, vamos falar do caráter. O verdadeiro eu é a essência secreta do coração. Disciplina e educação na infância estão intimamente relacionados com a questão do caráter. Então, caráter é o verdadeiro eu. Quando eu tenho uma infância que não foi resultante de um controle na primeira e segunda infância, e olha, uma coisa que está muito relacionada com o falso eu. Nós não podemos ter limites. Sabe por que a gente vê muito isso? Cartão de crédito é o falso eu. Nossa, Alexandre, mas você está criando uma doutrina. Não. Você tem 12 mil reais no seu cartão de crédito. Esses 12 mil reais é seu? Vamos ser sinceros. É seu? Não, não é seu. Então o que vai acontecer? Vai se criar a ilusão que você tem 12 mil reais e você vai gastar ou em partes ou num todo esses 12 mil reais. O que vai acontecer com você? Uma hora a fatura vem. É ou não é? Então, a mesma coisa é a questão do caráter. Quando eu tenho um caráter, uma postura real, ou eu não aceito o cartão, ou eu aceito e administro de um jeito que eu dou conta de manter os pagamentos em dia. Ok? Perfeito. Então, caráter vai fazer você tomar consciência de que você até pode tomar posse de um cartão de crédito, mas que você não pode usar o limite. Você não pode gastar os 12 mil reais se você ganhar 2. Né? Os limites bancários. Diversos financiamentos. Olha nessa quarentena quanto está sendo propagado o recorrer-se a empréstimo. Isso é falso. Isso é algo que não é real. É algo que vai te colocar num caminho que é muito difícil. Né? E várias outras coisas. Quantas pessoas vivem falsos relacionamentos? Né? Quantas pessoas vivem falsos dilemas em suas vidas? Quantas pessoas seguem falsas ideologias? Né? É algo para se pensar. Então, o caráter, então, é tudo que nós temos lá em nosso subconsciente, vinculado ou plenamente associado com as nossas vivências e com nossa formação de criação que nossos pais nos deram na primeira e segunda infância. Ok. E a personalidade? É o semblante externo. É o que eu mostro. É o que eu estou fazendo aqui. Eu ponho a cara. Mostro a minha cara. Né? Pode ser igual ou não o nosso caráter. Quer um exemplo? Ok. Nós podemos ter um caráter muito controlado. Um caráter que fez com que nós entendêssemos claramente os limites que nós precisamos de trilhar durante a nossa vida para nos resguardarmos de problema. Mas eu vou aonde todos estão. Então, de repente, você tem uma dada influência, uma dada ideologia, vamos dizer assim. E aí, pela maioria, ou do trabalho, ou da escola, ou da universidade, como eu sou amigo dessa maioria, eu tenho meus 30 amigos na sala de aula, ou no serviço, ou com os meus parentes até, eu não vou colocar meu ponto de vista, meu caráter vai ficar ali. Eu não concordo com o que está sendo dito, mas eu me silencio. A minha personalidade está mostrando que é falso. Porque você tem que espelhar o que o teu caráter é.
não o que a sua personalidade é. Quem tem que seguir é a personalidade e não o caráter, certo? Então vamos lá. Os temperamentos, voltando aos temperamentos, que vai aí demonstrar quem nós somos. Sanguíneo. Então, o que é o sanguíneo? Ele é comunicativo, ele se adapta fácil, ele é entusiasta, né? Mas quais os pontos? Ele é impulsivo. Ele é muito superficial e extremamente exagerado. Nossa, você viu que chuva que caiu? Foi só um chuvisco. Nossa, deu um tremorzinho, deu um super terremoto ali em tal cidade. Foi um tremorzinho que nem mexeu as coisas. É uma pessoa extremamente expansiva. É uma pessoa impulsiva. É uma pessoa que não pensa antes de agir. O sanguíneo vai e faz, né? Às vezes ele apresenta falta de atenção. Você está conversando, ele... Ah, não, tá. Não, era isso mesmo que você estava falando. Né? É interessante, né? Fleumático. Ei, fleumático. Eles são equilibráveis e confiáveis. Isso é muito bom. Mas o que é ruim? O que é complicado? Ele é um pouco lento. Ele demora para tomar decisão, né? Ele é muito resistente a mudanças e ele é muito indeciso. O fleumático, você pode confiar a tua vida nele. Ele é uma pessoa infalível no quesito fidelidade. Mas olha aqui. Lentidão, resistência a mudanças e indecisão. Então, isso é muito importante. É muito importante porque isso aqui não é coisa ruim. Não é ruim. Pontos a serem trabalhados, eu coloquei. Na minha palestra não existe algo ruim, algo bom. Existem pontos fortes, pontos a serem trabalhados. Porque quando eu falo de pontos a serem trabalhados, eu estou trazendo aqui o falso eu. Coisas que dá para ser melhorada. Por exemplo, não precisa deixar de ser lento, mas melhorar um pouco nisso. Trazer um comportamento mais assertivo, né? Trabalhar essa resistência à mudança, ele não ser tão resistente, que às vezes as mudanças são boas. Quem hoje não teve que se adaptar ao home office? Aqui nós estamos em home office para sempre, até a segunda ordem, né? Até porque a empresa hoje é em uma das salas da minha casa. Então, se a gente não se adaptar, como é que a gente faz? Não tem jeito, gente, né? Indecisão também é uma coisa importante, porque às vezes ele tem uma decisão importante. Às vezes é um emprego que vai ser o emprego da vida dele e ele perde por causa de indecisão. Então é ponto a ser trabalhado, é vencido, vencer o falso eu, que faz com que essas pessoas aparentam ser inseguras. Né? O colérico, colérico é um temperamento interessante. Ele é muito determinado, ele é líder e ele é prático. O colérico, como o próprio nome diz, ele se ira fácil. Não no sentido, o sanguíneo ele é mais expansivo. Às vezes o colérico ele vai se unir, ele vai perder a paciência e às vezes ele vai naquele momento exato só, às vezes até te ofender. Não foi a intenção dele, ele não fez isso de propósito, mas a estrutura de personalidade do colérico, ele é egocentrista, ele centra nele mesmo, ele é intolerante e ele é impaciente. Então, quando um colérico responde para você de maneira grossa, não necessariamente ele está sendo grosso ou mal educado. É o jeito da personalidade dele. Claro que eu estou dizendo que, olha o falso eu do colérico. Ele pode trabalhar isso. Ele tem condições de amenizar. Gente, isso é temperamento. Não muda. Eu posso trabalhar isso dentro da terapia cognitiva comportamental. Vai melhorar os aspectos, mas essa pessoa não muda. É o jeito dela. O que nós podemos fazer? Deixar as habilidades sociais desse temperamento mais acessível. Então, ele ser mais tolerante, né?
ele ser menos egocentrista, ele ter mais paciência para lidar com as questões, tá? E o último temperamento da noite é o melancólico. Ele também é muito leal, sensível e dedicado. São os dois níveis de personalidade que você pode confiar, né? Ele é leal, ele é sensível. Aquela pessoa que olha pro céu, nossa, mas o sol é lindo. Nossa, olha lá o sol, você tá vendo que bonito que é o sol? Você tá vendo aquela imagem ali? Você consegue ver as imagens que estão ali? E a pessoa lê, Alexandre, mas eu não tô vendo nada. Mas tá ali, você não tá vendo? Né? Então, só que ele é leal, ele é sensível. A sensibilidade é um dos pontos mais marcantes dessa personalidade. Só que ele é egoísta, impulsivo e pessimista e também inflexível. Eu me coloco nessa condição, embora eu tenha algumas características do melancólico também. Então, é legal a gente descobrir que também existem esses temperamentos, mas nós podemos ter partes um do outro. Há momentos que a gente às vezes migra. Às vezes você fala, mas tem hora que eu tenho tudo que você falou eu tenho. Mas tem um desses 4 que eu falei que vão ser mais dominantes. Um deles vai falar, você é esse. É claro que no nosso seminário nós temos um teste que você vai fazer e aí você vai descobrir com certeza qual a tua personalidade, tá? Então, o que é o falso eu dessa pessoa? O egoísmo, ela é egoísta, ela é inflexível, ela é pessimista. Pessimismo é fogo, acaba com a vida das pessoas. Olha lá, tá vendo? Existem muitos circuitos da mente humana. Então, ele não é um destino. Pode acontecer de eu nascer melancólico, crescer fleumático, ser um adolescente extremamente colérico e um adulto sanguíneo. Meu Deus, que rolo que você fez, Alexandre de Deus, agora eu fiquei confuso. Ficou confuso? Faça o seminário, que você vai desconfundir o que foi acabado de dizer. Então, é muito importante você entender que nós somos maleáveis. O cérebro é plástico. Existe a neuroplasticidade cerebral. D'Angelo fala sobre isso. D'Angelo é um anatomista e ele traz, né, tem um outro também tomo, que é um livro bem extenso também, que fala, inclusive inspirou a série Anatomia do Grey. Eu estou tentando lembrar o nome do livro agora, mas realmente me deu um branco. É o Guyton, né? O Guyton, outro estudioso da anatomia humana, que escreveu, né, o Guyton, que é o livro dele. Usa-se muito na medicina, mas na psicologia, em faculdades que é saúde também se usa. O que acontece? Ele traz a questão da plasticidade cerebral. O cérebro é plástico, né? Então é muito importante entendermos isso, né? E o Daniel Goleman também fala sobre isso. Quando nós vamos lá para a inteligência emocional do Goleman, ele traz essas questões muito claras a respeito da nossa constituição, de como a nossa inteligência funciona, né? A inteligência emocional. Aí nós vamos falar de algumas questões que regem a nossa mente, certo? Vamos falar de algumas questões aí que todas as personalidades que eu falei, as 4, ou tipos de personalidade, vão vivenciar. Ira. Aí tem até uma citação. A pessoa que se indigna à toa faz doiduras. Já ouviu falar aquela frase que uma casa demora-se meses ou até anos, dependendo da estrutura para se construir, e com uma simples bola de ferro, em 5 minutos você põe ela para o chão? A ira é isso. A ira, eu posso destruir casamentos de 30, 50, até 60 anos, dependendo do casal. Posso destruir a vida de uma criança. Posso destruir uma sociedade. Porque o autor fala, e o autor desse texto que eu estou mostrando aqui para vocês na tela é o Salomão. Isso mesmo, Salomão, lá de Provérbios. Ah, mas você está trabalhando com o texto da Bíblia? Que eu saiba, Provérbios de Salomão é filosofia pura.
é filosofia do Oriente. Então, quando você pega Provérbios, que não é só de Salomão, mas de vários reis do Oriente, você entende que a vida humana é muito além. A filosofia trazida dentro desses tratados é muito grande. Por outro lado, nós temos a ira e, por outro lado, a generosidade. Não é fazer o bem o tempo todo, tá? Não é. É evitar algo mal ou ruim para as nossas vidas. O ser generoso está ligado tanto ao cuidado do próximo quanto ao autocuidado. Então, da mesma forma que eu me cuido, eu vou cuidar do meu próximo. Da mesma forma que eu me amo, que eu sou generoso comigo mesmo, eu vou distribuir essa generosidade. Não é da caridade para as pessoas, não é da esmola, não tem nada a ver com isso. Caridade é você se preocupar com você e se preocupar com quem está próximo de você. Aí, esses dois tópicos que eu falei com vocês, que eu discuti aqui, traz a questão da busca da verdadeira essência. E aí entra aqui. Temer a Deus é o princípio da sabedoria. Alexandre, você está falando de religião? Bom, eu não sei aonde que falaram para você que Deus é religião. Eu não sei aonde que falaram que ter uma vida espiritual é religião. Isso não tem nada a ver com religião. Religião foi uma coisa inventada pelos homens. Deus não inventou a religião. Na verdade, isso é algo tratado pelos homens, foi criado pelos homens. Quem colocou a Bíblia, que é um dos livros bases da bibliografia desse seminário, como um livro religioso, provavelmente foi você, foi eu, mas não tem nada a ver com religião. Tanto é que dependendo do dispositivo que você salva ela, o próprio dispositivo coloca estilo de vida. Na verdade, quando a gente fala deste livro, ele é mais um livro que traz um estilo de vida para que nós evitemos algumas coisas que podem nos prejudicar do que um livro propriamente religioso. Não tem nada a ver. E aí a gente entra aqui na insensatez. Como que nós lidamos com um ser insensato? Aí nós temos alguns pontos. Nós temos a calúnia, que está ligado com a insensatez. A calúnia geralmente gera uma vida curta. Toda pessoa fofoqueira vive pouco. Nossa, Alexandre, você está falando loucura? Não. É só você analisar na história. Toda pessoa fofoqueira vive pouco. Desordens. Quando eu falo desordens, é doenças. Desordens mentais. DSM-5. Né? Diagnóstico Statistic Mental. Né? Falsos religiosos, pessoas que fazem da religião a base para ser a sua vida, abandonam família, abandonam tudo e se torna uma pessoa só focada naquilo. Isso também é falso. Fácil irritabilidade. Tudo está ligado à estutícia, ao ser estúpido. Bullying. Gente, não preciso de falar nada sobre o bullying, né? Vocês veem situações aí direto na internet. Uma pessoa estúpida que não tem... que você não dá nem pra conversar com a pessoa de tão estúpida que ela é. E é a pessoa insensível, né? Aí entra as questões da periculosidade, aquele que vive em alto perigo constante, né? Que coloca a vida dos outros tantas ilusões. A pessoa intrometida que se mete na vida do outro. Desprezo pela verdadeira sabedoria. Eu desprezo, eu não acredito. Eu não acredito nisso, então eu desprezo. Estupidez na autoconfiança. É aquele que tem o ego inflado. Vou ser e acontecer e nada me acontecerá. Pessoa imprudente. Quantos tem no trânsito assim, né? Pois é. Então tudo isso é resultado da insensatez. E como eu lido com a insensatez? Trabalhando todos esses aspectos no seminário Vencendo o Seu Falso Eu. Amizade é uma coisa muito importante em nossas vidas, né? Salomão fala que em todo tempo ama amigo e na angústia se faz o irmão.
Então, a amizade, assim, a amizade ela tem dois lados, um lado bom e outro lado que não é tão bom, mas não deixa de ser bom. Mas peraí, agora você foi confuso para valer, a ideia é essa. Aquele amigo ama tanto o outro amigo que mesmo que esse amigo esteja numa sua situação difícil, ele vai chegar no amigo, vai dar o conselho e vai falar: você tem que mudar de atitude porque você está errado. O verdadeiro amigo não tem vergonha de chegar para você e falar: você errou, você não devia ter feito isso ou agido dessa forma. Ele não vai te defender, tá? O que vai te defender é o falso amigo. Se você fez algo que não está certo, o verdadeiro amigo vai te aconselhar e ainda você vai perder a amizade com ele porque ele te aconselhou que você estava fazendo algo de errado. Eu garanto isso. Garanto. Ou, vamos pegar seu histórico de vida. Olha bem nesse slide. Pega seu histórico de vida. Será que você não perdeu nenhuma amizade porque essa amizade foi sincera contigo? Então, esse amigo está presente na angústia, como diz o texto aqui, mas esse amigo está presente nas horas boas também. Quantos têm amigos na pobreza, na dificuldade, e quando você cresce, esses amigos somem, porque ficou com inveja? E quantos estão na riqueza, empobrecem, ficam pobres, e os amigos somem? Então você vê que nos dois extremos nós temos falsos amigos que vivenciam esse falso eu. Ah, ele ficou rico, eu não posso mais ser amigo dele. Ah, ele ficou pobre, eu não quero nem saber. A falta de zelo é uma forma de tratar. Na verdade, eu vou tratar a falta de zelo aqui. Até Salomão escreve: vai ter com a formiga o preguiçoso. Né? Já pensou? Olha os teus caminhos e seja sábio. Olha, quem já ouviu falar da história da cigarra e a formiga? Se eu não me engano, é essa história. A cigarra lá, toda feliz da vida, no verão, totalmente lá, e a formiga só trabalhando. Trabalha e tal. Né? Quando chega o inverno, vai lá a dona cigarrinha pedir comida para as formigas. Só que não tem. Porque as formigas foram prudentes. Elas foram zelosas. Elas cuidaram do produto que elas precisavam para uma época difícil antes da época acontecer. Isso é zelo. Isso é ser esperto. E a falta de zelo faz você não cuidar do que é teu. É relaxado com o carro, relaxado com a casa, relaxada com os seus bens, né? É aquela pessoa que aluga a casa e não vai saber se o imóvel está sendo bem ou maltratado. É assim, né? Vem fácil, vai fácil, né? Infelizmente. A opressão é algo que faz parte do falso eu. Por quê? Quando eu mando alguém calar a boca, eu estou oprimindo aquela pessoa. Quando eu permito que a pessoa fale, por mais que eu não concorde, por mais que lá na minha mente eu estou querendo pular no pescoço daquela pessoa e enforcar ela, mas eu estou dando voz. Se você, independente do lado que você é, hoje eu vou dar o exemplo porque é o que a gente vê. E nós temos muita questão de direita e esquerda hoje. E nós vemos um calar a voz do outro. A esquerda cala a voz de quem se diz direita e a direita cala a voz de quem se diz esquerda. Para começar, isso não existe. Direita e esquerda, que eu saiba, são duas partes do mesmo corpo. Aí que entra a visão sistêmica. Se eu tenho uma visão sistêmica, eu entendo que direita e esquerda não existe. O que existe são duas partes de um todo. Mas o que acontece? Eu sigo as ideologias esquerdistas. Então eu não dou voz para quem segue diferente. Eu sou direitista. Então eu não dou voz para o cara que é da esquerda. E coloco como que todos não prestando. De ambos os lados. Está errado. Ah, eu sou cristão, então o resto... Não, isso também está errado. Toda questão que eu calo a pessoa, independente do que ela acredita ou não, isso está errado. Isso é falso eu. E isso nós tratamos no seminário também. A questão do orgulho é muito forte. É falso isso, a pessoa ser orgulhosa, né?
A prudência faz eu me prevenir de coisas que podem me atrapalhar, que podem me destruir e pode fazer com que eu vá para caminhos que me prejudicarão. Né? Existem aquelas pessoas que destroem vidas. Sabe o que nós estamos? Sabe os haters da internet? Você já deve ter ouvido falar dos haters. Independente de qual lado esses haters seja, são destruidores de vidas. Sabe por quê? Eles destroem reputações, destroem vidas. Quantas pessoas hoje estão com depressão por causa de haters? Pessoas que xingam outros na internet, destroem vida. E eu estou falando da internet para ficar mais fácil, que é o nosso exemplo real. Conflito. Existem pessoas especialistas em gerar conflitos. Quem não está vendo isso hoje, né? É só você observar a mídia, né? O homem perverso instiga contenta e o intrigante separa melhores amigos. Quem aqui que está vendo esse vídeo que por motivos políticos não largou mão de amigo e de familiar? Gente, é muito sério isso, né? Vamos parar de vivenciar esse falso eu. Vamos dar voz e vez a todos, ouvir todos. Por mais que você não concorda com o ponto de vista, trazer isso à luz, né? Entender a pessoa. E aí entra a questão da temperança, é sermos temperados. Lembra do temperamento? É isso mesmo. Nós utilizarmos o tempero de forma correta. Né? Olha lá, nos teus olhos olharão para as mulheres estranhas, em teu coração falarás perversidade. É aquele que não consegue se controlar, vê uma mulher, uau, já vai lá, ou então não consegue se segurar com relação a vícios, né? Não consegue controlar sua vida. E isso, quando eu falo que isso é errado, não porque é moral falar que é moralmente errado. Aqui a gente está pouco se lixando para a questão moralista. A questão nossa aqui é proteger a sua vida. É saber que se eu entro num vício, a única pessoa que eu vou destruir é eu e a minha família. Se eu entro numa situação de perversão sexual, eu vou me destruir e destruir a pessoa que está próxima de mim. Então é isso que eu estou tratando aqui. Não estou preocupado com questões morais, certo e errado. Não é esse o tom da palestra. O tom da palestra é quais características que vai fazer você vencer o seu falso eu. Olha a língua perigosa, o fofoqueiro. Né? Tá lá, o que encobre o ódio tem lábios falsos. Quando ele fala de encobrir o ódio, não é você sair xingando porque você não concorda. É você falar, fulano, o que você disse eu ouvi e tal, mas eu não concordo. Eu acho que o meu ponto de vista é diferente. Embora este é o seu, você está certo, dentro do que você acredita, mas eu não consigo ver dessa forma. Tal ideologia, tal situação, tal tema que você está me trazendo, para mim não faz o sentido que você gostaria que fizesse. E pronto. Simples assim. Não é você negar o que você está sentindo e estar lá engolindo bilis, porque da raiva que você está sentindo em cima daquele tema, mas não fala nada. É falar sim, mas com temperança, né? E aí, por último, para estar encerrando aqui a nossa palestra, eu vou trazer um estudo de caso, o caso de Stephen e Jennifer, tá? Na verdade, esse caso vai ser publicado na descrição desse vídeo, porque ele é um pouco extenso, tá? Melhor ainda, faça o seminário que você vai estudar esse estudo de caso comigo, tá? Porque o estudo de caso, ele é legal para trazer para vocês a questão de tudo isso aqui que a gente está falando na prática. É muito legal para a gente estar conversando de real. O que é real disso tudo que eu estou falando? Porque aqui é uma abordagem, um postulado teórico que eu estou trazendo para vocês. Mas e na prática? Como é que tudo isso se reflete em nossas vidas? Então vale a pena. Vem comigo. Faça esse seminário. Presencialmente, eu tenho um parceiro para realizar esse seminário. Os Sabores de Los Andes, aqui de Barretos. É isso mesmo. Um restaurante que, ó, top, viu? Você vai ter depois
Facebook, que eu vou colocar na descrição desse vídeo. E olha, vai ser top, porque nós vamos oferecer o café no intervalo da manhã, o almoço e o café no intervalo da tarde. Tudo isso para permitir que você não tenha problemas em sair do ambiente, né? Ainda mais hoje em dia, com essa questão que a gente está passando, não ter risco aí de repente no trajeto ter contato com alguém que teve algum problema e tudo mais, tá? E assegurar você e te dar um conforto, uma comodidade de você fazer tudo num lugar só. 8 horas de seminário com certificação de 10 horas. Faça esse seminário. Vai ser muito bom para você, tá? Então assim, deu para mostrar um pouquinho do que vencer o seu falso eu é muito além de, vencer o meu eu? Não. Não é vencer o seu eu. É vencer o que é falso em você. É vencer o que de repente você está tendo e não percebe que isso não é legal. É nesse sentido, tá? Então fica o convite para você. Faça a sua inscrição nesse canal. Toque no sininho. E próximo evento que nós vamos fazer online vai ser um sucesso, se Deus quiser, tá? Nós pedimos desculpa por quem entrou na transmissão e não teve a oportunidade de ver o link. Reconhecer os erros é uma característica do verdadeiro eu, tá? E a gente está, a gente que eu falo é a nossa equipe, nós estamos aprendendo a lidar com esse negócio de redes sociais ainda, de questões online. Não é uma coisa que nós dominamos ainda, mas enfim, a gente está aí buscando, está se aprimorando. Fizemos testes, deu certo os testes, mas no dia acabou acontecendo de eu ter que gravar esse vídeo. Mas se inscreve no nosso canal, vamos aprender juntos, por que não? E aí fica um convite para você fazer, tá? Outros detalhes eu vou deixar na descrição, tá bom? Então um grande abraço para você, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e ajude aí a gente no compartilhamento, tá bom? Um grande abraço para vocês, até mais.